Olá, professor. Desculpa estar entregando o trabalho atrasado. A gente teve um probleminha. A gente teve dificuldade para integrar o drawer. E aí, quando a gente finalmente conseguiu, a gente conseguiu no Expo, porque só o meu computador conseguiu rodar o Native. Daí os outros integrantes colocaram no Expo. E aí a gente foi tentar integrar tudo agora à noite e não conseguiu integrar o drawer. Aí a gente integrou o drawer, mas não funcionou. A gente teve que desfazer tudo e sair tirando um monte de erro que tinha rolado. E aí também isso acabou atrapalhando a gente porque a gente gravou alguns vídeos explicando o código, mas foi renderizar o vídeo e não deu tempo. Tinha passado já da meia-noite e os meninos acabaram desistindo dessa parte. Eu só tirei a parte do drawer. E tem outra coisa que acabou não ficando muito claro, que foram as telas, as transições. Mas eu vou gravar o vídeo para mostrar o que a gente fez até aqui. E aí eu não sei o que o senhor consegue considerar ou não. Mas tá, essa é a tela de login. O Gustavo adicionou algumas validações aqui. A primeira validação foi só para ver se o e-mail é válido ou não. E aí se você entrar, ele vai para a tela para home. Na home você tem o botãozinho aqui de adicionar nova pesquisa. E aí você vem para essa nova pesquisa onde você cadastra. Então. Bom, voltando para a tela inicial de login, você tem o esqueci minha senha, que te leva para recuperar minha senha. E o criar nova conta, que vai para a tela de nova conta. Tá, eu adicionei os links aqui na tela de login mesmo, porque eu não sei quais são os fluxos. No esqueci minha senha, eu coloquei a tela que a Jéssica fez de ações de pesquisa. Se você clicar em modificar, ele vai para modificar a pesquisa. Se você clicar em coletar dados, ele vem para a pesquisa, onde você clica aqui na carinha de satisfação. Ele mostra a telinha de agradecer depois de 3 segundos e mais 3 segundos ele volta para a tela de coletar. E por último, a tela de relatório, essa foi eu quem fez. Eu acabei deixando assim. Tá, modificar a pesquisa. Não sei se ainda falta alguma tela. E eu acredito que essas sejam todas as telas. Olá, professor. A gente já gravou o vídeo, enviou e tudo. Só o que tem de diferente é que a gente tentou implementar de novo o Draw Navigator. Como eu já tinha explicado antes, o jQuery fez no Expo e aí a gente tentou integrar aqui, não deu certo. Aí a gente retirou e acabou indo para fora do prazo. A gente acabou tentando integrar de novo aqui e continuou não dando certo. Isso aqui a gente já tinha visto, mas aqui essa parte do menu lateral não funciona. Daí esse erro aqui, até onde a gente pesquisou, é um erro relacionado a, não sei, as soluções que a gente encontrou mandava dar um downgrade, que é um erro da versão 3.5.4, um negócio assim. Eles falavam para voltar para a versão 1 e usar uma propriedade. Bom, isso não deu certo, mas no mais as outras telas permanecem a mesma coisa. Então, é isso. Muito obrigado por deixar a gente enviar o código. Esse código aqui, fora essa parte aqui do menu lateral, ele funciona. É a mesma coisa que no vídeo anterior. Bom, aqui temos a tela do Home. A Home tem que ter o Drawer Navigator, então faz toda a configuração do Navigator Container, do Drawer Navigator, algumas opções aqui de estilização para que o cabeçalho, antes de abrir o Drawer Navigator, fique na cor correta. A gente tem aqui o Drawer Content, em vez de ficar mudando as propriedades, preferi jogar para o Drawer Content e criar toda a questão do Drawer aqui dentro. Então você joga o códigozinho como se fosse um view, né, aqui dentro do Drawer Content.
E aqui a gente tem o Driver Screen Support, que vai ser a tela Home Support, que vai ser a tela propriamente dita da Home, que está no Figma, porém botou suporte para que o Home, que seja o Drawer, funcione corretamente. Então foi preciso fazer essa questão. Aqui está a Home Support, que é propriamente a Home dita, onde a gente tem a Search Box, a gente tem todos estaticamente os cardzinhos. O card eu vou explicar posteriormente, né, o componente card. E aqui tem todo o botão de nova pesquisa e aqui todo o estilo. Por fim, aqui temos o card, onde será passado por props as questões do texto, do título, da property, da data e da URL da imagem. Todos são passados pelas props, como a gente já viu aqui no suporte home, que passa por aqui as props, o título, a data, a URL, e todos são carregados no card para ser renderizado tudo no home, que renderiza a home suporte com os cards dentro, gerando também aqui nessa home o drawer. Bom, essa é a nossa página login, a primeira página de início. Ela tem algumas funções. A primeira delas é o Handle Text Change, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, de um componente. Aqui a gente tem a view, e dentro da view a gente tem o componente de texto, ali que é o satisfying.ui. A gente tem a imagem, o íconezinho do Smile. Aqui a gente tem um componente que eu chamo de Input, que eu vou mostrar um pouco ali mais pra frente, só vou terminar de mostrar essa tela. Temos também Input Password, que também vou mostrar. Temos o botão verde da tela que chama Green Button. Aqui a gente passa os componentes texto, que é o que tem escrito no botão. Esse valor input eu vou explicar um pouquinho mais pra frente também. Esse texto verifica é o texto que passa se a validação do botão for negativa, ou seja, se o e-mail ou a senha que foram inseridas estão errados, então aparece esse texto em vermelho. Aqui a gente tem o Navigation para poder preparar a navegação do stack. Aqui a gente tem uma variável validação, que eu vou mostrar mais pra frente também. E tem essa GoTo, que também eu vou mostrar mais pra frente. Depois tem o Project Button, que é outro componente nosso, que são os botões cinza e, se eu não me engano, azul. Aqui mais pra baixo a gente tem também a constante de styles, que é pra colocar o estilo no componente de imagem e no componente de texto. Seguindo, a gente tem um componente que eu chamei de Input, que é o componente que é o input de e-mail, que tem em algumas páginas. Ele importa essa função text change, que eu vou mostrar um pouco mais, que eu vou mostrar ali para baixo, como ela funciona. Tem o use state para guardar o texto que está no input, para fazer a validação. Essa função handle text change, ela verifica o valor que está sendo inserido no input de texto em tempo real e seta o texto com o valor dela, e essa parte aqui de um text change é o que verifica em tempo real o valor que está sendo inserido. O return desse componente é simples, é basicamente um texto, que é o textozinho que fica em cima do input. Aqui no caso, e aí você passa o texto que você quiser, pelo props. E aqui no text input, a gente tem essa variável aqui, que é para dizer se ele é um componente que tem senha, ou seja, precisa aparecer aqueles caracteres especiais, né, as bolinhas em vez do texto. No caso é falso, então ele aparece o texto inserido mesmo, como é um input para colocar o e-mail. Aqui é o style. O valor é o valor que está sendo inserido nele. E aqui a gente chama aquela função que foi importada. Essa função serve para verificar em tempo real o que está sendo escrito e guardar no estado, para ser usado com a validação. Aqui a gente tem a parte de style e é bem simples. Seguindo tem o componente que a gente chamou de Input Password. Ele é a mesma coisa do que o outro, só que desse aqui a gente é um componente para senhas. Então a gente tem o Secure Text Entry como true. Então ele aparece as bolinhas em vez do texto. Aqui a gente também recebe um boolean, esse isVerified, para verificar como a validação de senhas é feita na página que tem 2 inputs de senha. A gente verifica se esse isVerified é true ou false. Se ele for true, a gente separa o state do onTextChange, que é a mudança do texto em tempo real, para poder comparar as duas. Então a gente guarda os dois valores, o do input de cima e o do de baixo. Agora, passando para os componentes dos botões, temos o Green Button, que é o botão verde de entrar, por exemplo, cadastrar e tal. A gente passa várias constantes pelo props. Vou explicando conforme cada uma delas for sendo usada. Aqui a gente tem a função para navegação da tela. Aqui a gente tem a função de navegação da tela, né, do Stack Navigator. Aqui a gente vai para a página Home quando clica em Login. Aqui a gente tem a função de verificação de e-mail. Para fazer a verificação de e-mail, a gente criou uma constante, uma lista, né,
com as seguintes strings, @gmail.com, @hotmail.com, outlook.com e alunos.tf.edu. A gente poderia colocar mais para fazer validação, mas para ficar mais simples a gente colocou só essas. E elas, nessa verificação aqui, basicamente a gente verifica se essa lista de endereços contém o texto que está sendo passado pelo input, que é aquele que a gente atualiza em tempo real. E se ela não contém, que é esse caso aqui, por isso a exclamação, ele coloca essa variável aqui, setShouldShow. Na verdade, isso, ela coloca a variável como true. Por que ela coloca essa variável como true? Porque aqui embaixo, no return do componente, a gente verifica o valor dessa variável shouldShow. Se for true, ela mostra o texto de que o e-mail é inválido e tudo mais. Se for false, ela não mostra nada. Ela pula essa parte aqui do return. Então assim foi feita a verificação. Certo? Aqui então, se for else, que então quer dizer que contém uma dessas strings na nossa string que veio do input, ele entra no else e essa variável setShouldShow vai para false e pula como foi mostrado lá embaixo. Aqui a gente também verifica se a página é a página de login. Por quê? Porque se for a página de login, a gente passa esse valor validação como 0. E se for a página de login e a validação for 0, a gente já faz o navigate. Então já vai pro login, como está setado aqui em cima. Aqui para baixo, na mesma função, a gente tem a validação de senha, que vai ser usada nas outras páginas. E é por isso que a gente tem essa validação aqui em cima, para saber se vai precisar fazer a validação de senha ou não. Como não foi pedido nessa parte do projeto, a gente não faz na página de login. Então, aqui é basicamente a mesma lógica, praticamente, só que dessa vez a gente compara as duas senhas que estão sendo passadas dos dois inputs, que são os inputs passwords que foi mostrado mais cedo. Se as duas forem igual, é a mesma coisa, setShouldShow, que é outra variável daquele mesmo jeito, para false, então ele mostra esse texto aqui, ó, o campo repetir senha difere da senha. Se as senhas não coincidirem, se elas coincidirem, perdão, ele coloca o setShouldShow password para true e pula o texto também. E aí de resto a gente só tem o botão aqui que a gente fez com uma view, que a gente passou a tag touchable opacity com o onPress, que chama aquela função de verificar o e-mail, e a gente colocou aqui um text dentro que a gente passa lá fora, como a gente pode reutilizar o botão. E aqui embaixo a gente tem os styles de padrão. Aqui para terminar a gente tem o componente Project Button. É basicamente igual aquele outro botão, só que aqui a gente fez mais variado, como tem o botão cinza e o azul, que tem menos coisas neles. A gente passou, ele só tem o navigate, né, não tem uma função própria dentro, como aquele verifica e-mail. A gente passou aqui só o go to screen, né, a gente criou a função. E aqui a gente tem o style do botão, que a gente puxa do props, né, color, tudo mais. O color, isso. E aqui a gente tem o return dele, que é basicamente igual o outro, que seria uma view com o touchable opacity, que chama a função quando clicado, no onPress, e um text style lá dentro aqui, né, um text com style. Depois a gente tem a página nova conta, que tem as funções handle text change para verificação do e-mail, que atualiza o input em tempo real, o handle text change password, que a gente atualiza a senha do primeiro input de senha em tempo real, e o handle text change password 2, que valida o campo de senha em tempo real número 2, para poder comparar os dois depois, porque você tem valores diferentes. E aqui dentro é bem simples, a gente tem uma view, aí a gente tem o input, que é aquele componente que eu mostrei da senha, só que esse aqui é o de e-mail. Aí depois a gente tem o de senha, que a gente passa o isVerified igual a true, para ele saber que é um input de senha e esconder os caracteres. Depois mais um input de senha. Depois a gente tem o green button, que vai puxar e fazer a validação e levar para o lugar que a gente quer, para outra página que a gente quer pelo Props Navigation. Por último, da minha parte, a gente tem o recuperar senha, a página recuperar senha, que é basicamente igual às outras. Ele tem o handle text change para fazer a validação de e-mail em tempo real, que é essa função chamada dentro do green button. Aí a gente tem uma view, a gente tem um input de e-mail e o green button, e funciona exatamente igual aos outros. Começando a explicação da tela Ações Pesquisa, a gente começa importando todas as bibliotecas e componentes que vão ser utilizados. Aqui está sendo definido um array card data, que ele passa como parâmetros o título, a fonte do ícone PNG que vai ser utilizado no card e o nome da tela para qual esse card vai navegar. Aí o setCurrentIndex é um estado para rastrear o índice do cartão que está atualmente selecionado e aqui está sendo instanciada a navegação. Aí na função handleCardPress, quando o cartão está pressionado, ela é invocada e essa função atualiza o estado currentIndex com o índice do cartão pressionado e em seguida navega para a tela associada a esse cartão pressionado, usando o navigate. Aí depois disso, está sendo renderizado um scroll view horizontal que contém todos os cartões, os cards. Ele mapeia o array card data e cria um componente card comp para cada item dentro do array.
Cada card comp é envolto dentro de um touchable opacity para tornar ele interativo, porque o touchable opacity, quando o usuário seleciona ele, ele é visualmente interativo, ele fica com a opacidade mais clarinha e também permite que seja selecionado esse card. Agora, explicando os cards, o card comp, ele está recebendo dois parâmetros, que é o data e o navigation. O data ele pode ser fragmentado em duas informações, que é o title e o image source. Essa função handle card press, toda vez que ela é pressionada, ela é chamada e aí ela navega para a tela apropriada usando esse navigation, com base no título da tela. Aí depois disso tem um touchable opacity para criar cada cartão, cada card, né? E o touchable opacity ele é usado para isso, ele envolve todo o conteúdo do cartão, porque a vantagem dele é que ele tem detecção de toque, né? Detecta quando o usuário toca nele, dispara um evento de pressionamento. E também porque quando você clica nele, a opacidade dele muda. Então, tipo, ele oferece um feedback visual para o usuário. Aí aqui estão sendo definidos os estilos, normal, para deixar o componente mais fiel ao protótipo do Figma. Agora explicando o componente Carousel. Ele tem a mesma array card data que eu expliquei anteriormente, que recebe os mesmos parâmetros, o title e o image source. Aí aqui tem o current index, que recebe o índice do cartão que está atualmente selecionado, e esse handle card press, que ele atualiza o índice, ele atualiza, na verdade, o current index, né, que vai passando qual índice do cartão selecionado. Aí aqui está sendo renderizado um scroll view horizontal que contém todos os cartões, e ele mapeia o array card data e cria um componente card comp para cada item dentro do array. E ele também passa o current index e o onCardPress como propriedades para o card comp, né, para poder selecionar os cartões. Agora explicando sobre a tela coleta, que tem pouco conteúdo aqui no código, basicamente ela tem essa view para receber os styles, né, o CSS, e aí aqui dentro tem um review list, que é onde contém cada opção de avaliação para esta pesquisa, e será explicado em seguida. Agora explicando sobre o review list, ele recebe dois parâmetros, que é o title e o icon source, bem parecido com o card comp, né? E aí, por causa deste array, que é bem semelhante ao card data, que também passa como um parâmetro o título e a fonte do ícone que vai ser utilizado naquela opção, porque este componente em si não é um card, ele é uma opçãozinha de avaliação que vai ser selecionada. Aí aqui a gente tem, né, o conteúdo deste pequeno container de avaliação envolto num touchable opacity para ficar mais interativo. Aí aqui a gente tem um map da array de reviews. E esse map está sendo usado aqui para criar dinamicamente uma lista de componentes review item. E aí, com base nos dados, o review item que está contido bem aqui, ele está sendo criado para criar dinamicamente uma lista desses componentes aqui. E aí, cada objeto no array de reviews é mapeado para um componente review item, que aí passa os valores de propriedade title e icon source, que senão ele não receberia. E aí, para cada item de avaliação no array, ele renderiza um review item. E é por isso que ele foi criado. E aí, o review item, ele recebe essas propriedades, ele usa o estado local expressed para controlar se o item foi pressionado. Ele importa o hook useNavigation para acessar a navegação da biblioteca de navegação. Define o useEffect para que ele, tipo assim, quando o express muda, quando o item é pressionado, né, aí o express vira true. Ele cria um temporizador de 3 segundos, né, que no caso aqui tá 3.000 milissegundos. E aí ele navega para a tela agradecimento participação depois de 3 segundos. E aí depois disso, ele define o handle press, que é chamado quando o item é pressionado, e aí define o express como true. Agora, explicando sobre agradecimento e participação, nessa tela a gente tem a importação de todas as bibliotecas que vão ser utilizadas. Aqui, o useEffect está sendo usado para quando passar 3 segundos nessa tela, ele volta para a tela de coleta, que daí o usuário pode selecionar de novo alguma opção. Aqui temos um view que contém as mensagens obrigado por participar da pesquisa e aguardamos você no próximo ano dentro da tag text. E aí, fora isso, temos os estilos. Olá, pessoal. Eu vou fazer a explicação aqui do componente de relatório. Ele não tem nenhuma função
nenhuma função específica por enquanto, porque não tem a implementação do back-end. Então, seguindo as orientações, eu só adicionei as imagens. Uma imagem para representar o relatório. E aí utilizei as views, mais ou menos em formato de grid. Eu não usei tanto grid, para algumas coisas eu usei flex, só para deixar em 2 colunas e fazer com que eles fiquem uma do lado da outra. Não tem muita coisa específica no componente de relatório. Tá, já no componente de nova pesquisa tem algumas coisas específicas e algumas funções. Primeiro, a mensagem de erro para caso o usuário não tenha preenchido os campos de data ou nome. Eu coloquei uma variável para verificar se está vazio ou não. E aí uma variável booleana dentro de uma função que testa se tem alguma coisa lá. Se não tem, aí ele mostra. O código ele começa importando as bibliotecas. A biblioteca especial que eu tive que usar foi o DataTime Picker e o DataTime. Que eu precisei delas para poder permitir que o usuário selecione a data no pop-up de data. Uma função especial aqui é a função GoToScreen. Essa função é chamada quando o usuário pressiona o botão cadastrar. Então, ela verifica se o nome e a data são preenchidos. Se não estiverem, exibe as mensagens de erro. Se ambos estiverem preenchidos, ele navega para a tela de carrossel. Não é exatamente a tela de carrossel, isso aqui tem que mudar. Ele vai para a tela de... esqueci o nome da tela, mas não é carrossel mais, a gente mudou o nome. Enfim, a próxima função é a Handle Data Change e a Open Data Picker. A Handle Data Change é chamada quando o usuário seleciona uma data no seletor de data. E a Open Data Picker é chamada quando o usuário toca no campo de data para abrir o seletor de data. Então, basicamente é isso. Como ainda não tem back-end, então eu tive que setar na mão... não, isso foi no modificar pesquisa. Bom, a renderização de interface, a tela é estruturada usando a view e o teste para exibir os rótulos de nome e data. E aí você tem o text input, que é usado para quando o usuário insere o nome da pesquisa. O touchable opacity é usado para o campo de data. Ele mostra um ícone de calendário. Daí eu tive que usar, acho que margin left alto, algo assim, para poder jogar ele para o canto. O DataTime Picker é exibido quando o show data picker é verdadeiro, que aí ele permite que o usuário insira uma data. E o campo de imagem é representado pelo touchable opacity, que pode ser personalizado para a seleção de imagens. Por enquanto, que ainda não tem back-end, eu usei ele. Bom, em resumo, esse código ele cria uma tela de nova pesquisa, onde os usuários podem inserir um nome, selecionar uma data e escolher uma imagem para criar uma nova pesquisa no futuro. Daí ele lida com a verificação de entrada e fornece uma interface de usuário amigável com as mensagens de erro. O modificar pesquisa ele é basicamente a mesma coisa. A única coisa que tem diferente aqui é que eu inicializei as constantes com a data e o nome Carnaval 2024, porque ainda não tem back-end. Mas como um todo ela é exatamente igual, não tem muita diferença não.